Fala galerinha top, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Curso Top. Eu sou o Professor Fio e iremos juntos navegar nessa nossa série Top Militares EA. Agora, se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreva, ative o sininho, porque tem muita novidade por aí. Neste episódio, vamos falar sobre dois assuntos importantíssimos, não só para a prova da IA, mas também para vários outros concursos militares e também concurso público, que é o assunto de crase e figuras de linguagem. Só para recordar, quando a gente fala sobre o assunto de crase, a gente não pode ter como dúvida que crase é um acento, nada disso. Crase é o fenômeno que utiliza o acento grave para marcar. E os casos de figuras de linguagem, que nós temos a mãe das figuras, que é a nossa grande metáfora. Então fica aqui com a gente, vamos iniciar a nossa resolução sobre esses dois assuntos. E agora vamos para a nossa primeira parte da resolução com o assunto crase, isso mesmo. Vamos para a leitura da questão, galera. À medida que o engenheiro informou sobre a área construída, não confere com a planta. À medida que o tempo passa, vamos nos tornando mais tolerantes. À medida que a noite ia surgindo, a tensão aumentava. À medida que consta na receita de 200 gramas de farinha. Considerando essas expressões à medida que, qual delas nós utilizaremos o acento grave para indicar a crase? É essa a pergunta da questão. Então vamos lá. À medida que é uma expressão que nós utilizamos nas orações adverbiais com valor de proporção. Mas perceba, o valor de proporção é como se desse uma ideia de balança. Ao mesmo tempo que algo aumenta, o outro também, ou seja, uma progressão. Ou diminui, vai diminuir também. Então tem uma relação aí de igualdade dentro dessa medida, proporção. Quando a gente olha para a primeira, a gente percebe que não há essa relação de proporção. Porque veja, esse que ele não vai ser uma conjunção, e sim um pronome relativo. Mas por quê? Veja, eu tenho informou, eu tenho confere. Quem informou? O engenheiro. É o sujeito aqui. Desse verbo aqui. Tudo bem? Agora, o que não confere? A medida. A medida assume função de sujeito dessa forma verbal, confere. Então veja, se ela assume função de sujeito, não pode receber o acento grave, porque o sujeito, pessoal, nunca pode ser iniciado por preposição. Se eu coloco o acento grave, eu quero indicar que tem uma preposição ali dentro. Então não tem. Agora veja, o que esse que está fazendo aqui? Ele está assumindo função de pronome relativo, porque ele é equivalente a qual. A medida a qual o engenheiro informou, veja, o engenheiro informou a medida. Para não repetir novamente, eu uso o pronome relativo para trazer coesão ao período composto. Tudo bem? Então, número 1, eu não uso crase, porque a medida assume função de sujeito da forma verbal confere. Agora no segundo, à medida que o tempo passa, veja, o tempo passa, vamos nos tornando mais tolerantes. Não tem uma ideia de proporção? A gente precisou esperar o tempo passar para que a tolerância aumentasse, fosse melhor, mais intensa. Veja que eu tenho uma ideia de medida, de proporção, então aqui eu tenho sim uma locução adverbial com valor de proporção e eu utilizo crase, né? Melhor, eu preciso utilizar o acento grave para indicar o fenômeno da crase. Número 3, à medida que a noite ia surgindo, a tensão aumentava. Veja que também é uma relação de proporção. A tensão só aumentava à medida que a noite ia surgindo. Ideia de proporção, então eu também tenho o acento grave aqui para indicar a crase. No último caso, à medida que consta na receita de 200 gramas de farinha. Veja que não tem essa relação aí de proporção. Mas por quê? O que consta na receita? A medida. E é de quanto? Ou seja, o que é de 200 gramas de farinha? A medida. Veja que eu tenho a medida assumindo função de sujeito duas vezes. Então, o que acontece? Não tem valor de proporção, assume função de sujeito, não posso ter o acento grave para indicar crase. Então, o que eu tenho como resposta? Número 2 e número 3, gabarito, letra C.
Nesta segunda resolução, vamos continuar a falar sobre crase. Esse episódio está muito extenso, porque ainda precisamos falar sobre figuras de linguagem. Então não deixe de assistir até o final, hein? Fica com a gente. Vamos para a leitura da questão. Voltamos à casa tristes. Ela estava entregue a tristes lembranças. Não gaste a vista, óculos a prazo. Os guerreiros assistiam à cena em silêncio, entreolhando-se à luz das fogueiras. Percebam, no primeiro caso é o típico caso da palavra casa, e eu só posso utilizar o acento grave quando eu especificar, dizendo de quem é essa casa. Casa da minha irmã, do meu irmão, do meu namorado, da minha namorada, de qualquer outra pessoa que não seja a minha, então eu vou utilizar o acento grave. Neste caso não especificou, então está errado. Segundo, ela estava entregue a tristes lembranças. Percebam, tristes aqui está no plural. Veja, o fenômeno da crase é preposição mais artigo, tem que acompanhar. Então, neste caso, tem que estar pluralizado. Não está pluralizado, quer dizer que não deve receber um acento grave, então também está errado. Terceiro caso, não gaste a vista. A expressão à vista, pagamento, é uma locução adverbial que vai exigir o uso do acento grave. Neste caso aqui, vista é olhos, visão, então não tem nada a ver, eu não vou utilizar crase, está correto. E a expressão a prazo também dá uma ideia de pagamento, mas prazo é uma palavra masculina, então não utilizo crase aqui, ou seja, o acento grave. No último, os guerreiros assistiam à cena. Quem assiste, assiste a algo. Veja que o verbo assistir, muita gente no cotidiano acabou errando. Eu assisti o jogo. Na verdade, eu assisti ao jogo. E aqui, cena é feminino, tem uso do artigo, então acento grave. No segundo, entreolhando-se à luz das fogueiras. Aqui eu tenho uma locução adverbial feminina, então eu vou utilizar o acento grave para indicar crase. Então, o que eu tenho aqui como sequência? Errado, errado. Aqui eu coloquei errado, mas é certo. Eita, falha técnica. E por último também certo, então eu tenho o gabarito letra B, isso mesmo. Na segunda parte da nossa resolução top, falaremos sobre figuras de linguagem. E, finalmente, vamos para a leitura da questão. O Rio Doce entrou em agonia após o desastre que poluiu suas águas com lama. Suas águas claras estão agora escuras, de mãos irresponsáveis que a sujaram. Veja que ele está pedindo para a gente identificar qual figura de linguagem foi utilizada. E ele não destacou nada nessas sentenças. Vamos agora analisar. O Rio Doce entrou em agonia. Perceba, eu estou caracterizando o rio como que ele está sofrendo uma agonia, mas percebam, essa característica é humana e está sendo atribuída a um ser não humano que é o rio. Isso é típico de uma personificação ou prosopopeia. Matei a primeira classificação, eu já mato a questão letra B. Mas se ficou com dúvida, vamos para a segunda. Suas águas claras estão agora escuras. Veja, ideias opostas, antítese, e essa oposição é possível, viu? Antes era claro, limpo, agora, devido à irresponsabilidade, o sujaram e as suas águas ficaram escuras. Só confirma a letra B como gabarito dessa questão, prosopopeia e antítese. Nesta última resolução, continuaremos a falar sobre figuras de linguagem. Vamos para a leitura da questão. Leia. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando. No trecho acima, a casa vai acordando é uma. Letra A, hipérbole. B, metonímia. C, antítese. D, ironia. Vamos só recordar cada uma dessas ideias. Hipérbole é quando eu vou tratar de um exagero. Quando eu falo letra B, metonímia, quer dizer o quê? Uma substituição de um termo pelo outro. O mais conhecido que a gente tem por marca, por exemplo. Vou tomar um Nescau, eu digo o nome da marca ao invés de dizer o produto que é achocolatado, ou gosto de ler Machado de Assis. A gente não lê o Machado de Assis, e sim a obra que ele produziu. Agora, antítese e ideias opostas. Quando eu vou tratar algo claro, escuro, bom ou mal, essas ideias que se opõem e é uma oposição possível. Ironia, quando eu quero falar algo de uma forma mais ácida, então eu utilizo a figura de ironia. Agora ele destacou a casa vai acordando. Não é um exagero,
não tem ideia de oposição e muito menos ironia, é uma afirmação, é um fato. E que ele vai utilizar de uma substituição. Porque ao invés de ele falar que as pessoas que moram na casa vão acordando, ele troca pela palavra casa. Então trata-se de uma metonímia. Gabarito, letra B, isso mesmo. Chegamos ao final do nosso último episódio, é isso mesmo, galera top. Mas calma, voltaremos com a série Colégio Naval, ESA e também com uma segunda temporada da EA. Agora, para que a gente não fique muito distante, preencha o nosso formulário, que a gente colocou o link aqui embaixo para você receber material exclusivo de questões sobre a prova da EA. Não fique de fora, hein? Porque vem a segunda prova esse ano e também ano que vem, se você ainda tem idade para o concurso. Então ficamos por aqui nessa série incrível. Reassista, compartilhe com os amigos e vamos juntos porque somos Curso Top.